Olá, amigos. 30 de setembro, para quem não sabe, é o Dia da Secretária. A secretária é aquela profissional que, ao longo dos anos, no mundo corporativo, tornou-se cada vez mais fundamental. Houve uma grande evolução no perfil da secretária, porque à medida que as demandas foram aumentando, as qualidades também das secretárias tornaram-se cada vez mais completas. Eu tenho a satisfação de estar falando aqui hoje com Marta de Almeida. Ela também é uma secretária executiva de uma grande multinacional americana. Marta realmente é uma profissional que tem se tornado cada vez mais fundamental no mundo corporativo, não é verdade? Verdade, verdade. Com toda a evolução da tecnologia, inclusive, que muito se achou na ocasião do computador, enfim, que não ia mais precisar, celulares, executivos não precisam mais, mas a gente provou que não foi assim não. Acompanhamos aí a evolução da tecnologia e continuamos firmes aí, mudando, é claro, um pouco o perfil, o escopo, mudando todo o formato, mas a gente acompanhou. E na sua opinião, existem ainda muitos desafios, né? Não deve ser fácil você ser, digamos, a segunda chefe ou o segundo chefe de um departamento, porque quer queira ou não, uma secretária acaba se tornando a segunda chefe, aquela que centraliza aí muitas das demandas dos executivos, aquela que serve de apoio para os executivos e para as equipes, né? Sim. Esse papel está ficando cada vez mais complicado, está se tornando mais fácil. Eu creio que ele já foi um pouco mais complicado que hoje. Ah, é? Eu acredito que as pessoas tenham se habituado mais com isso, inclusive por causa da tecnologia. Eu acredito, de novo, né? Por causa do avanço da tecnologia, mudamos o escopo, mudamos um pouco o modus operandi ali, no meio de toda a estrutura, e tem sido mais fácil no sentido de apresentar a tarefa, de executar as tarefas, de atender as pessoas, tem sido diferente. Mas o que mais mudou foi que incorporamos nas nossas funções outras atividades, que não de secretária. Né? Ah, é? Agora, Como por exemplo? Como, por exemplo, a área administrativa, agora é da gestão da assistente executiva. Olha só. Área administrativa, contas, cadastros, contas, a pagar ou a receber, depende muito da estrutura, obviamente, né? Mas mudou. Então abraçamos outras atividades na área administrativa, além do secretariado em si. Isso é interessante, porque para quem não conhece, o mundo corporativo sempre foi muito bem dividido em termos de atividades, né? Área financeira, área de marketing, área de comunicação. Então, a secretária, pelo que você está falando, ela começou a absorver um pouco dessas demandas para dentro da sua atividade? Absorveu mais coisas, né? Então, sobre a supervisão dessa pessoa tem mais coisas. Recepcionistas, facilities, serviços gerais. Hoje, muitas estruturas, muitas empresas contam com assistente executiva para liderar essas áreas e essas pessoas. Aliás, eu acho até interessante que esse termo executivo é porque as secretárias se tornaram uma executiva também, né? Sim. E a formação já chama, né, secretariado executivo, né? Eu sou formada em secretariado executivo, exatamente porque abrange outras atividades que não só assistência a um executivo, ou a alguns, né? Eu mesma já atendi pool de diretores, então nunca fui secretária só de um. Já atendi presidentes de empresas que aí sim, tinha que ser só um, porque aí a demanda é altíssima, porque eu fazia lá a interface entre as outras áreas, né? Então centralizava em mim informações, centralizava em mim algumas demandas e eu passava para toda a equipe dele, passava para mim e eu passava para as equipes que faziam sentido receber a comunicação ou a informação. Então, depende muito da estrutura, na verdade. Marta, hoje, então, as secretárias acabaram absorvendo uma série de responsabilidades ou novas responsabilidades. Agora, falando do perfil, qual é o perfil de uma secretária, de uma assistente, de uma grande empresa? A primeira coisa é você conseguir trabalhar sob pressão. É necessário uma pessoa centrada, madura, né? Que não espana, vamos colocar esse termo, porque a demanda é muito alta, é muita pressão, deadlines
muitas vezes absurdos, então você tem que sempre se manter serena e capaz de administrar tudo isso, e principalmente administrar as pessoas, porque às vezes as demandas nem são tão absurdas, mas as pessoas fazem aquilo virar um tornado, né? Então, ter também a questão do perfil de acalmar essa pessoa, de colocar essa pessoa segura, dizendo, fica tranquilo que isso vai ser feito. Então, a pessoa fica preocupada com prazos e tal, mas você está ali com essa obrigação quase de manter a pessoa calma e tranquila e dizendo o que vai acontecer para que ela fique tranquila, porque daquilo também depende outras várias coisas, então eu entendo até o desespero das pessoas. Mas é tarefa enviada, tarefa resolvida, tarefa concluída, isso eu sempre falo para ficarem tranquilos e até hoje eu nunca falhei nesse ponto. E perfil organização, porque realmente são muitas informações que chegam, muitas coisas, muitas pessoas te pedindo coisas, então é ter a organização, o senso de urgência e importância, decifrar essa mensagem quando chega a demanda é uma das principais coisas que eu posso te falar que essa pessoa precisa ter. Então, eu sou secretária desde os meus 19 anos. Me diz uma coisa, Marta, você acredita que é verdade que a secretária reproduz a imagem do seu gestor, a imagem do seu executivo? Não necessariamente, mas eu acredito que a gente acaba pegando, porque você está ali num papel de atender essa pessoa. Então, você tem que se moldar ao perfil dele, de uma certa forma, obviamente, sem você perder as suas características, a sua personalidade, porque cada um tem o seu, você tem a sua. Você tem que ser original sempre, eu sou muito autêntica, então é claro que eu vou continuar sendo a Marta, mas é claro que a gente também tem que pegar um pouco do jeito dele, porque as coisas do jeito que ele gosta, sem perder a sua essência, sem perder a sua personalidade, colocando isso em evidência, inclusive, mas você sim, procura se moldar para que ele se sinta seguro, porque qual é a principal missão? Se você for fazer essa pergunta, eu já vou responder. Qual é a sua principal missão como secretária? Eu vou fazer uma pergunta. Qual é a sua principal missão como secretária? Eu proponho sempre assim, eu preciso ser o agente facilitador dessa pessoa, desse gestor. Eu não posso atrapalhar ou colocar ainda mais coisas ou mais preocupações para ele. Então eu vejo problemas o tempo todo, mas sempre apresento junto com eles as soluções. A solution oriented, orientada para a solução. Ele tem que se sentir seguro, porque ele vai deixar na mão dessa assistente o mundo ali. Então ele tem as responsabilidades dele, ele também precisa fazer as entregas dele, ele conta com a equipe. E conta principalmente com essa assistente, que é quem tem acesso às informações confidenciais, quem tem acesso a todas as pessoas que respondem para ele. Então, assim, como é que você aborda, como é que você chega para as demais áreas? Porque eu já trabalhei no mundo corporativo durante muitos anos, eu sei que a voz, a ligação, uma mensagem da secretária de um grande líder numa empresa, ela tem o mesmo peso do próprio líder, né? A gente sabe que está vindo uma mensagem, está vindo um comando, está vindo um recado do executivo, de um dos principais líderes. Então, a sua voz, a sua demanda, né, ela chega respaldada pelo poder hierárquico que tem o seu gestor. Como é que você lida com você sendo representante como secretária, de um gestor, de uma liderança respeitada ou que tem grande autoridade numa empresa? Isso que você falou é muito verdade, de fato. E eu lido muito bem com isso hoje. Realmente isso acontece porque eu entendo isso como um respeito. Eu acho muito legal, as pessoas realmente respeitam. E existe esse peso, às vezes eu penso, quando é comigo, param tudo que estão fazendo para me atender, porque sabem que vem dele. Né? Qual é o perfil adequado para quem precisa trabalhar com a secretária com essa demanda? Hoje, assistente executiva ou secretária, ela é gestora de equipe hoje. Também? Além de responder, também tem que ser gestora de equipe. Tem que ser. Hoje a gente tem que ser líder de equipe hoje, porque não dá para você fazer tudo sozinha mais, né? Inclusive, por causa daquilo que falamos lá atrás, o acúmulo de funções, né? Hoje a área administrativa, muitas vezes, é da gestão da secretária, facilities, serviços gerais, o motorista, a recepcionista, a copeira, tudo isso está por... Hoje a gente faz a gestão dessas pessoas. Então, de fato, precisa ter uma equipe afinadinha, ágil. Agilidade é uma palavra que eu preciso muito.
Agilidade. Agilidade, Mas essa equipe precisa ser rápida, precisa estar afinada com o sistema da empresa, precisa receber muito treinamento, eu faço muito treinamento com eles também, e acho que agilidade é a palavra principal. Essa é uma homenagem do Porta do Lazer para todas as secretárias em função aí da sua grande e honrosa missão de trabalhar dentro do mundo corporativo com as melhores práticas, né, com a maior eficiência. Parabenizamos a todas vocês. Obrigada. Bom, feliz dia das secretárias, às secretárias que estiverem vendo esse vídeo. Acreditem, não desistam, embora seja difícil. Não desistam porque é uma profissão muito honrosa, né? Que faz a diferença. Eu sempre tive isso na minha mente também. Faça a diferença. Faça aquele projeto, por menor que ele seja, ter sido um sucesso porque você ajudou a concluí-lo. Então, parabéns a todas as secretárias e muita força aí. Parabéns!